A Mostra de Astronomia do Espírito Santo é um evento que reúne o Núcleo de Astrofísica e Cosmologia da Universidade Federal do Espírito Santo e o Instituto Federal do Espírito Santo, e que visa uma aproximação entre o ensino superior e o ensino básico, né, fundamental e médio, além de procurar também motivar estudantes e professores para atividades científicas. Essa mostra, ela existe desde 2018, estamos na sexta edição, e ela tem uma estrutura, né, que procura estabelecer diversas etapas onde os trabalhos feitos para os alunos são apresentados diante de diferentes bancas avaliadoras. Então, como objetivo, como dissemos, né, é tentar motivar o interesse de estudantes e professores do ensino básico pelo estudo de ciência através da astronomia. Normalmente, a astronomia é considerada a melhor porta de entrada para as atividades científicas devido ao seu caráter altamente interdisciplinar. E ela consiste mais na seguinte estrutura. Nós divulgamos o evento junto às escolas do todo o Espírito Santo e em cada escola, um professor interessado, que chamamos de professor tutor, deve reunir equipes de até 5 estudantes. Um professor pode apresentar mais de um trabalho, quer dizer, de uma equipe, mas os alunos, nós encorajamos que sejam apenas, que participem apenas de um trabalho. Enfim, eles elaboram, então, algum trabalho relacionado de uma forma ou de outra à astronomia. Nós, então, dividimos a amostra em 3 etapas. Na primeira etapa, as equipes que se inscreveram devem nos enviar um curto vídeo, tipicamente de 5 minutos no máximo, mas, enfim, não há um tempo muito bem determinado. E esse vídeo apenas faz uma descrição preliminar do trabalho que eles pretendem desenvolver. Não precisa ser um trabalho acabado. Então, é formado pelo comitê organizador uma pequena equipe de 2 ou 3 membros, tá? Que geralmente são membros, são pessoas do próprio comitê organizador, e que veem o vídeo e depois realizam uma discussão com a equipe. O objetivo dessa mostra dessa etapa sobretudo, ver se o trabalho se adequa aos propósitos da mostra, quer dizer, um propósito acadêmico, científico. Então, por exemplo, só serão excluídos aqueles que abordarem pseudociências ou assuntos dessa natureza. Normalmente, não há um julgamento de valor se o trabalho é muito bem feito ou não, apenas se ele se adequa ou não ao propósito da mostra. E a discussão também com o, os avaliadores, entre a equipe e os avaliadores, visa exatamente, às vezes, dar sugestões, propor melhoria que a equipe acapta ou não. Então, poucos trabalhos têm sido desclassificados nessa etapa, mesmo porque quando ele é um trabalho, por exemplo, que aborda uma pseudociência, como astrologia, coisa dessa natureza, é sugerido uma mudança da natureza do trabalho. Se a equipe acatar, propor outro tema, não há nenhum problema, pode continuar, apenas ela não acatar nesse caso, aí o trabalho não se adequa efetivamente aos propósitos da mostra. Mas a discussão permite também, às vezes, dar sugestões para que um dado trabalho seja melhorado, que a equipe pode acatar ou não. O trabalho pertence essencialmente à equipe. A segunda etapa ela é desenvolvida de forma presencial. E de maneira a abarcar todo o estado do Espírito Santo, nós dividimos em 3 centros. Uma na região norte, tem sido, por exemplo, o São Mateus, o Linhares, na região central, o Piúma, o Vitória mesmo, e outra na região sul, o Muniz Freire, o Alegre. E em cada uma dessas etapas, cada um desses centros, né, são feitas apresentações em diferentes dias, obviamente, tá? E os trabalhos são apresentados na forma de seminários. Esses são analisados e discutidos por 5 avaliadores convidados, todos ativos na área de física e astronomia.
E há uma discussão, enfim, arguição, comentários, e no final os avaliadores escolhem os melhores trabalhos que vão para a terceira e última fase. A terceira e última fase ocorre em Guarapari, é, no campus do IFES, dessa cidade, que é a co-organizadora, junto à UFES, né, do evento. Novamente, os trabalhos são apresentados de forma presencial, mas agora com um pouco mais de tempo, em torno de 20 minutos. Tipicamente, a gente tem realizado essa terceira etapa no final de novembro, início de dezembro, enquanto que na segunda etapa, geralmente, é em setembro. Novamente, convidamos pesquisadores e professores ativos na área de fisioterapia para avaliar os trabalhos, só que agora, normalmente, são 3 pesquisadores externos, avaliadores externos do Espírito Santo, fora do Espírito Santo, de instituições de ensino ou de pesquisa, e 2 do Espírito Santo. E a partir daí, então, são definidos os ganhadores, com a premiação que descreveremos a seguir. A Mais tem recebido apoio de agências de fomento, como o CNPq e a FAPES. CNPq do Governo Federal, Ministério da Ciência e Tecnologia, a FAPES, uma agência do Governo do Estado do Espírito Santo. Esse apoio financeiro ele é utilizado para trazer os avaliadores, tanto aqueles que são de fora do Espírito Santo, quanto do Espírito Santo local, tá? E também para proporcionar condições para que as equipes possam participar adequadamente. Muitas equipes não são da cidade onde ocorre a apresentação presencial dos trabalhos, então nós utilizamos recursos, por exemplo, para dar alimentação e acomodação quando necessário. E um aspecto importante é que o CNPq, em particular, que tem apoiado sistematicamente, ele concede para premiação bolsas de iniciação científica júnior. Por exemplo, nesse último ano foram 8 bolsas, mas nesse ano agora teremos 20 bolsas para distribuir. E essas bolsas duram durante um ano, então o estudante e também o professor tutor recebem a bolsa e eles desenvolvem, então, baseado no trabalho que eles apresentaram, um trabalho mais de aprofundamento do que foi feito. E isso é feito em conjunto com pesquisadores do núcleo Cosmo UFES, da UFES, e também do próprio IFES, e de maneira a permitir uma maior integração também entre o ensino básico e o ensino superior. Então, são, às vezes, trabalhos que foram, que receberam premiação, então, eles são agora desenvolvidos com uma orientação também dos profissionais do ensino superior, em particular da UFES e do IFES. A participação tem sido, digamos assim, expressiva, sobretudo tendo em conta a dimensão do Estado, por exemplo, com um Estado de 3,5 milhões de habitantes. Normalmente, nós temos entre 80 e 100 trabalhos apresentados em cada versão da amostra. Isso implica 400 estudantes e professores reunidos. Houve, obviamente, uma redução da participação durante o período da pandemia, chegando, por exemplo, no primeiro ano, quando foram suspensas as atividades presenciais nas escolas, a 30 trabalhos. Mesmo assim, a amostra ocorreu de forma essencialmente remota, mas procuramos manter a amostra de qualquer forma. No ano seguinte, já houve um aumento considerável para 60 trabalhos aproximadamente, até que voltamos agora aos patamares iniciais entre 80 e 100 trabalhos. Entre os resultados obtidos, nós podemos citar o seguinte: houve um aumento perceptível, né, do interesse pela ciência entre os estudantes e professores, mas, sobretudo, citamos aqui os estudantes, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. E nós temos observado durante os anos que um crescente amadurecimento
do grupo, dos grupos participantes, significando que há realmente um efeito de interesse cada vez crescente pelos aspectos científicos, em particular em física e astronomia. E também o que tem sido observado é que muitos estudantes que participam da mostra têm optado, depois de terminado o ensino médio, seguir carreiras em ciências exatas, tá? Não apenas, de uma maneira geral, engenharia, enfim, mas também física, matemática. Tá? Mas nós temos notado que muitos participantes acabam optando pela, pela física, e isso tem sido perceptível. Agora, com a sexta edição, já temos um histórico que permite mapear isso, né? Há também um outro efeito, que é a aproximação entre os ensinos básicos, o ensino superior das universidades, além de uma divulgação para o público geral das comunidades no entorno das escolas da ciência, sob a forma de seminários e outras atividades que são desenvolvidas correlatamente à própria mostra, como observação de céu com telescópio, planetário móvel, entre outros. E também devemos citar um aspecto importante. Os avaliadores, que nós citamos, né, são ou professores, ou cientistas, ou os dois, né, ativos na área de física e astronomia. Durante a mostra, eles apresentam seminários sobre algum tema de interesse de atualidade em física e astronomia. Isso serve também como uma forma de trazer aos participantes da mostras o que está acontecendo hoje em física e astronomia. É um aspecto também considerado bastante importante. E nós temos aí boas notícias, né? Porque recebemos recentemente a notícia de que o CNPq já teria aprovado, então, os recursos para a sétima versão da mostra, que deverá ocorrer em 2024. Então, nós teremos já praticamente garantido uma nova versão da mostra, que solidifica dessa forma como uma, um evento tradicional já aqui no Espírito Santo. É importante notar que a participação da escola também se divide em diversos municípios, então nós temos abarcado geograficamente uma parte substancial do Espírito Santo, e para isso tem sido importante justamente essa divisão da segunda etapa em diversos centros, no norte, no sul e no centro, de maneira que facilitar a participação de todos os interessados. E aqui nós apresentamos algumas imagens exemplificativas. Aqui, por exemplo, nós temos o professor Zé Alexandre, do Departamento de Física da UFES, que foi avaliador de uma das etapas, apresentando um seminário sobre física das partículas elementares, uma de suas especialidades, além de gravitação quântica. Então, isso para o público todo participante da mostra, e também aberto ao público. Não, para quem vai assistir esse seminário, não precisa necessariamente apenas ser os que estão participando da mostra. Pode ser qualquer interessado no assunto, nós procuramos divulgar o máximo possível. Aqui temos a apresentação de um trabalho, né? Um grupo apresentando trabalhos durante uma das etapas da mostra, né? Presencialmente aqui já na segunda etapa. E aqui, um exemplo das atividades paralelas que nós realizamos à mostra no caso, a apresentação do planetário móvel. À noite, usamos também telescópios abertos a toda a comunidade no entorno da escola para participar, e, quando é possível, também durante o dia, colocamos um telescópio solar com monitores que recebem a comunidade e estudantes que queiram observar. Então, são exemplos de atividades paralelas que ocorrem junto à mostra. Aqui, em Piúma, por exemplo, nota-se a participação de estudantes num auditório bastante grande, por sinal, mas que é uma participação que consideramos expressiva. E aqui também um outro exemplo de apresentação de trabalho, tá, aqui sobre os satélites, se não me engano, e se nota no primeiro plano aqui, já perto do palco, um dos avaliadores, o professor Ribamar, que é especialista em cosmologia, em supernovas, assistindo, e também, com todos os outros avaliadores, apresentou o trabalho. Então, essa é uma tentativa, então, de induzir, né,
ao mesmo tempo, interesse pela ciência entre os jovens estudantes do ensino fundamental e médio, assim como permitir um contato direto entre esses estudantes desse ciclo com pesquisadores e professores do ensino superior.